e aí fizeram um vídeo, né, curto, informando justamente essa relação entre a poluição do solo e o meio ambiente e também explicando, né, a doença, os sintomas e a prevenção. A segunda parte que a gente fez foi na sexta-feira, né, que eu mandei um vídeo para vocês falando sobre os experimentos, né? A gente tinha que desenvolver 3 experimentos, né, que a gente ia discutir hoje, né, que a gente vai discutir hoje sobre eles. E a terceira parte desse capítulo é justamente a aula que a gente vai ter hoje, né? A gente vai conversar um pouco sobre técnicas de preparo e manejo de solo, né, a fim de deixá-lo, né, cada vez mais fértil e não acontecer o contrário. Além disso, a gente vai falar também um pouco sobre lixões, aterro sanitário e reciclagem, ok? Bom, isso aí foi uma coisa assim que pegou todo mundo, né? A chuva danificou o experimento de muita gente, né? Felizmente, minha gente, é um experimento, a gente está, né, exposto a esse tipo de coisa, tá? Mas aí a gente vai conversar sobre ele também, tá? Daqui a pouco. Bom, o que a gente está falando, então, né, sobre cuidados de solo, do solo e preparação do solo? O solo, né, ao natural, ele muitas vezes ele é desmatado, né? Aquelas plantas, aquela plantação natural, ela é retirada do solo, a fim desse solo ser utilizado para a agricultura, né, ou para a pecuária. A agricultura é plantação, né, de cereais, de hortaliças, de leguminosas, e a pecuária é quando eu desmato aquela região, né, aquele solo, a fim de criar animais, né? Criação bovina, criação caprina, né, de boi, de ovelha, bode, tá? E aí, o que acontece? Muitas vezes, né, por tirar essa plantação natural do solo, eu acabo danificando ele, né? Se a gente lembrar do que a gente conversou nas aulas anteriores, vocês vão lembrar do processo de erosão. À medida que eu retiro essa plantação natural, eu acabo deixando o solo mais exposto, né, à água da chuva. E aí o processo de erosão ocorre mais facilmente. Também, à medida que a gente retira essa plantação natural, a gente também, ao deixar, né, esse solo mais exposto, a gente acaba expondo também a matéria orgânica que tinha ali, né? A gente acaba expondo, pessoal, a conversa aí no chat. A gente acaba expondo a matéria orgânica, né? As substâncias essenciais para o desenvolvimento das plantações. E aí, ao fazer isso, eu acabo deixando esse solo pobre em matéria orgânica, eu acabo deixando ele infértil, tá? E aí, para que eu possa, né, voltar, fazer com que esse solo volte a ser fértil, né, eu preciso utilizar técnicas, né, que diminuam esse processo de retirada de matéria orgânica ou que recoloquem essa matéria orgânica ali, tá? Então, antes de fazer a questão do plantio, né, os agrônomos, eles precisam estudar primeiro o tipo de solo que a gente tem ali, para depois, né, afirmar que tipo de manejo, que tipo de preparo a gente vai utilizar naquele determinado solo. E aí os agrônomos, né, são os profissionais da área da agricultura, né? Eles que têm a capacidade de analisar o tipo de solo e as técnicas de cultivo, certo? Então, abrindo aí na página 361 do caderno 1 de vocês. Ótimo, Jennifer. Alguém salvou aí o experimento da gente, viu? Bom, quando a gente for falar do experimento, eu vou pedir para que vocês vão dando aí a opinião de vocês, do que vocês conseguiram
visualizar, tá bom? Mas abram aí o livro, na página 361. Eu já plantei uma vez feijão no solo, ele começa a nascer, ele começa a abrir assim. O outro tá quase nascendo. Ele vai brotar, tá? O nome que ele vai chamar é brotação. Ele brota, né? Ele forma um broto. Esse broto é que se fixa no solo, tá? Para ele poder se desenvolver. Mas aí o que era interessante da gente observar era em qual das 3 situações ele conseguia fazer isso. Né? Se era em apenas uma, se era em 2, ou se nas 3 ele conseguia ter esse tipo de desenvolvimento. Tá? Então, vamos lá. Abrindo aí na página 361, né? Essa parte inicial aí, cuidados com o solo, eu já expliquei para vocês. E as técnicas de manejo, de preparo e manejo, é o que a gente vai ver agora. Eu não sei se vocês já viram, né, situações, ou em novela, em jornal, onde a gente tem tratores, né, que passam remexendo o solo. Aquilo ali é um preparo, né, do solo para a plantação. É um preparo que a gente chama de aração. Eu vou arar o solo. Antigamente, essa aração ela era feita a partir de animais. Né? Eles amarravam, página 361, Anderson, 361. Eles amarravam em animais, né, umas estacas, e à medida que o animal ele ia andando por cima do solo, 361, página 361. E aí, à medida que ele ia passando no solo, né, essas estacas com engrenagens, elas iam levantando o solo, né, revirando o solo. E aí, com o passar do tempo, esse processo, né, em alguns locais ainda é feito com animais, mas na maioria dos casos é feito com tratores, tá? Então, a aração é um preparo, né, para descompactar o solo. O que é isso? Quando o solo é muito compacto, né, selado, o trator passa e vai revirando, né, esse solo compacto, vai quebrando ele. Para quê? Para que ele fique mais solto, né, e ali consiga penetrar água e ar, tá? Com isso, né, como a gente já discutiu, a gente precisa ter essa porosidade no solo para que a gente consiga ter dentro dele água e ar, que é fundamental para o desenvolvimento das plantas, da maioria das plantas, tá? Então, a aração, né, lá no finalzinho da página 361, diz assim: a técnica de aração é utilizada para que o solo fique compacto, pois aumenta sua permeabilidade, favorecendo a penetrabilidade das raízes, da água e do ar. Ou seja, né, ele aumenta a chance das raízes poderem penetrar no solo e conseguir se fixar, ok? É uma técnica feita por animais ou por máquinas, como eu já expliquei para vocês. Hoje em dia, né, se tem mais a utilização de máquina do que de animais. Porém, essa técnica de aração, por ela revirar o solo, deixar esse solo, né, mais solto, descompactado, faz com que, né, a terra, o solo, fique também mais exposto ao processo de erosão, né? Ele fica mais exposto à chuva, né? A matéria orgânica que estava protegida na parte mais inferior, né? Quando esse solo é revirado, ela acaba ficando mais exposta, tá? Então, para essa técnica aí, tem uma desvantagem, certo? Página 362, coloque aí. Tem assim: apesar de a aração ser feita em solos compactos, essa técnica tem seu lado negativo, por desagregar, né, por separar
demais o solo, facilita a erosão, tá? E aí, essa mexida, né, do solo expõe também a matéria orgânica, que antes estava protegida pela camada superficial do solo. E aí vai deixar essa matéria orgânica exposta à ação do sol, do vento e da água, tá? Bom, pessoal, a conversa aí no chat, por favor. Então, a gente viu, né, que essa primeira técnica de manejo de solo, ela é interessante, sim, porque ela permite a penetrabilidade das raízes das plantas, permite também que ocorra a penetração de água e ar, que é fundamental para o desenvolvimento das plantas. Porém, tem um lado negativo, porque a partir do momento que eu remexo, né, esse solo, eu acabo deixando a matéria orgânica, né, mais exposta ao processo de erosão, certo? Vem aí a segunda técnica de manejo, segunda técnica, né, do solo, que é a adubação. Quem aí poderia me dizer o que seria uma adubação? Um processo de reposição de matéria orgânica. Exatamente. Eu vou adubar o solo. Tá? Fortalece o solo, né, tia? Isso, eu vou adubar o solo, tá, minha gente? Então, eu vou deixar esse solo com a quantidade de matéria orgânica maior. À medida que eu reponho, né, a matéria orgânica, eu acabo deixando esse solo cada vez mais fértil. E aí a gente tem dois tipos de adubação. A adubação orgânica e a adubação inorgânica. Então, aí na página 362, né, lá no finalzinho, tem aí explicando, né, que a adubação vai ser a reposição de matéria orgânica e inorgânica em solos que estão pobres em matéria orgânica, né, em solos desgastados, até quase inférteis. E aí, alguns nutrientes, eles são, como é que eu posso dizer? Dispensados não, mas eles vão ser encontrados em pouca quantidade nos solos, tá? E aí é necessário esse processo de adubação, tá? E aí a gente tem adubos, né? Ou adubação orgânica e adubos ou adubação inorgânica. Alguém aqui, né, na casa, não sei se na casa de vocês mesmos, mas na casa da avó, né, de um tio, já viu, né, pegar aqueles restos de alimentos, por exemplo, cascas de verdura, né, a casca de ovos e triturar e fazer um pozinho branco, né, farinha de ossos, e tudo isso é colocado, né, no solo da planta, né, para quê? Para que ali você esteja renovando a quantidade de matéria orgânica, tá? Bom, e com relação aos adubos minerais ou inorgânicos, né? Geralmente é uma mistura produzida artificialmente, né, dos principais elementos químicos que eu devo ter no solo para o desenvolvimento das plantas. Os adubos minerais vão ser extraídos de minérios, né, ou produzidos industrialmente. E aí eles vão repor no solo, né, aqueles minerais importantes, como nitrogênio, fósforo, potássio, tá? Dúvidas até aí? Ele pega um japonês, fruta, pega de comida também. Não? Bom, percebam que na página 363, né, ele traz um quadro verde falando sobre compostagem. A compostagem é a produção de um composto, tá? A partir de um processo biológico natural da decomposição e da reciclagem da matéria orgânica, né, contida em restos de origem animal ou vegetal, tá? E aí eu pego, né, esses resíduos orgânicos que eu teria, restos de alimentos, bone,
bom, tá demais. E aí eu pego, né, esses restos de alimentos e produzo, né, tem a usina de compostagem, e aí eu produzo esse composto, né, E é. servir de adubo. Oi? Adubação e compostagem são a mesma coisa? Não, é diferente, tá? A compostagem, o composto, ele é importante, né, para fazer a adubação. Porém, a adubação pode ser feita de várias maneiras, tá? Não só a partir da compostagem. A compostagem é um tipo, certo? Entendeu? Entendi. Ok. Vamos lá. Outra técnica também seria a rotação de culturas. O que é isso? Quando eu falo de monocultura e policultura, o que é que isso quer dizer? Significa que naquele determinado solo, se eu cultivar apenas um tipo de plantação, eu vou ter uma agricultura, né, de monocultura, ou seja, eu cultivo apenas um tipo de plantação. Repetir o quê? Alguém pediu aí no chat para eu repetir. Acho que foi cara, para repetir o quê? Pode dizer aí que eu repito, não tem problema não. Ah, se compostagem e adubação era a mesma coisa. Não. A adubação é uma técnica, né, de preparo do solo. Né? Então, assim, eu utilizo a adubação, mas eu posso adubar de diversas maneiras. Tá? Eu posso pegar restos de caixas de verdura de casa mesmo e colocar no solo. Eu posso pegar cascas de ovos, triturar, né, no liquidificador, no processador, e formar uma farinha, tá? Para também colocar no solo. Você pode chegar nessas lojas de plantas, né, e comprar o saco do adubo pronto, né, e utilizar. Então, assim, a adubação é a técnica, tá? Compostagem é um processo biológico natural da degradação, né, de restos de material orgânico. Então, tem uma usina de compostagem, onde ele vai pegar todo o resto de material orgânico, tá? E vai produzir um composto. Por isso que o nome é compostagem, né? Eu vou formar um composto rico em matéria orgânica. Deu para perceber a diferença? Quer dizer que toda adubação vai ser uma compostagem? Não. Mas eu posso utilizar a compostagem para fazer a adubação. Entendeu a diferença? Ok. Bom, aí falando da nossa terceira falando da nossa terceira técnica, né, de preparação do solo, é a rotação de culturas. Às vezes, em um determinado solo, aquele agricultor, ele só faça o plantio de uma determinada planta, tá? E aí, por ser uma única planta, por exemplo, feijão, aqui ele só planta feijão. Então, ele faz a colheita, depois ele planta feijão de novo, tá? Como ele só planta feijão, é uma única, é um único tipo, né, de plantação. Esse solo ele é utilizado para uma monocultura, ou seja, eu cultivo um único tipo de planta, tá? E a policultura é quando eu utilizo, né, várias plantações naquele mesmo solo. O que é interessante aí na rotação de cultura? Rotacionar é você modificar, né, o que você planta de acordo com o tempo, ou seja, você vai alternar,
né, o plantio. Hoje você planta milho, aí passou todo o desenvolvimento do milho, você vai fazer a colheita. Quando você fizer a colheita, você vai fazer a plantação de milho de novo? Não. Você alterna, né, para outro tipo de plantação. Qual é a função disso, então? Qual é a função? Um momentinho, tá, minha gente? Qual é a função de eu rotacionar, né, aquilo que eu cultivo? A importância de você fazer isso é que, pronto, quando você pega feijão, a raiz do feijão ela é mais profunda, tá? Então, ela vai precisar, né, de uma matéria orgânica, de alguns nutrientes que estão mais a fundo do solo. E aí, plantação de milho, né, já tem raízes mais superficiais. Então, ele já vai se utilizar daqueles nutrientes que estão ali da região mais superficial. Imaginem, né, se eu ficar sempre fazendo a plantação de feijão, né, sem rotacionar. O que é que iria acontecer? Iria acontecer um desgaste, né, uma diminuição na quantidade de matéria orgânica. E aí eu não conseguiria dar, né, continuidade à minha plantação. Quando eu faço a rotação de cultura, né, eu dou um tempo para aquela quantidade de nutrientes ali ser restabelecida. Né? Então, quando eu faço a plantação de feijão, ele tira da parte, né, mais interior do solo os nutrientes para o seu desenvolvimento. Quando eu faço a colheita, eu não planto feijão de novo, eu vou plantar outro alimento. Né? E aí eu plantei o milho, por exemplo. O milho ele vai, né, tirar os nutrientes da parte mais superficial. E aí E a senhora já viu um pé de feijão? Oi? A senhora já viu um pé de feijão? Já. Eu não. Mas e aí dá tempo dos nutrientes daquela parte mais inferior, né, que foi os nutrientes utilizados pelo feijão, dá tempo desses nutrientes serem renovados no solo. Deu para vocês entenderem? Pessoal, parem de falar aí dos canais. Eu quero saber se vocês entenderam o que eu acabei de explicar. Entendi. Certo? Ótimo. Bom, certo, sim. Alguém perguntou qual o horário, né, que acabaria a aula. Né? A gente começou de 8h30, acredito que no máximo às 10 horas. Tá? Bia botou aí que entendeu mais ou menos. O Anderson tá travando. Tá travando para todo mundo, minha gente. E Jennifer disse que estava travando, né? O meu tá travando, não. Posso. Tá? Vou repetir a questão da rotação de cultura, tá? Ó, quando a gente faz uma plantação, vocês sabem que eu sou ótima no desenho, né? Ótima. Então, quando a gente faz uma plantação aqui, vamos fazer uma plantação de feijão. Tá? As raízes desse feijão, eles vão mais para a profundidade do solo, tá? Então, eu vou retirar daqui todos os nutrientes. Tá? Não, meu filho, nem Leonardo da 20, de 30, de 40, não rola nada, não. Sou péssima no desenho. E aí, quando chegar o período da colheita, né, eu vou retirar o feijão. E o solo vai ficar ali disponível para eu fazer uma nova plantação. Se eu for plantar feijões de novo, o que é que vai acontecer? Essa quantidade de nutrientes aqui não foi utilizado, né, pela primeira plantação de feijão? Então, essa quantidade ela vai diminuir. Então, se eu fizesse plantação de feijões de novo, né, eu não teria nutrientes suficiente, né, para desenvolver essa plantação. E aí poderia ocorrer, né, dessa plantação, de eu perder parte dessa plantação, justamente por não ter uma quantidade de nutrientes adequados para ela.
E aí, o que é que eu faço? A rotação de cultura. Eu alterno Professora, o meu tipo de plantação. Oi, a senhora vai ver o trabalho de ciências? se eu vou ver, qual trabalho? Sim. O, o do feijão. Sim, a gente vai falar sobre ele, tá? Tá. E aí, o que é que acontece? Eu faço uma técnica que é chamada de rotação de cultura, né? Eu mudo, eu alterno o meu tipo de plantação. E aí, Tipo, se aquele feijãozinho crescer, aí chega a época de colheita e eu colher, eu posso fazer uma nova plantação. isso. Agora, a gente tem que saber, né, que tipo de plantação você vai poder utilizar. Nesse caso aqui do exemplo, eu fiz a primeira plantação de feijão, por quê? Porque ele retira os nutrientes da parte mais inferior do solo, tá? Dessa parte mais de baixo aqui. E aí, quando eu for fazer a alternância, né, quando eu for mudar o tipo de plantação, do mesmo jeito que eu não vou colocar feijão aqui, eu também não posso colocar nenhuma outra plantação que vá retirar nutrientes daqui de baixo. Porque a quantidade de nutrientes aqui diminuiu. Aí eu vou optar, né, por uma plantação. Olha que lindo. Uma plantação de milho, tá? Que a raiz ela é mais superficial. Eu vou tirar os nutrientes, ó, da região mais é milho. Vou tirar esses nutrientes, ó, dessa parte mais superficial. E assim eu consigo, né, dar um tempo para que os nutrientes aqui embaixo consigam se restabelecer de novo, consigam se renovar, e aí eu faço uma nova plantação de feijão. Deu para entender? Entendi. Sim. Ok? Bom, Tem um passarinho dentro da sala. estou escutando também. Passarinho, por favor. Bom, na página 364, vamos ficar falando do meu desenho? É sério? Pessoal, a gente tem que lutar com o que pode, né? Para explicar, eu desenhei aí, ó. Vocês entenderam melhor, né? Vai fazer um. E ficou muito bonito. Ficou legal. Ficou. Ó, na página 364, ele fala, né, sobre a adubação verde, tá? A adubação verde são, eu vou cultivar, né, plantas leguminosas, como soja, feijão, que tem nas suas raízes bactérias, né, nódulos com bactérias, que liberam no solo compostos de nitrogênio, tá? Isso vocês vão aprender no próximo ano, quando a gente falar de ciclos biogeoquímicos, tá? A gente faz a devolução do nitrogênio, né, para o solo ou para o ar, através de bactérias que estão presas nas raízes de algumas leguminosas, tá? E assim, dessa forma, quando uma planta como o milho, que não é leguminosa, for cultivada, vai encontrar o solo enriquecido com sais nitrogenados. Além disso, na decomposição dos resíduos das plantas leguminosas, parte desse hidrogênio fixado pelas bactérias vai ser devolvido ao solo. E assim, eu tenho a formação de humus, tá? Com isso, a adubação verde proporciona um aumento na fertilidade do solo. Pessoal, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou utilizar um tipo de planta específico, né? Para quê? Para que eu consiga aumentar, né, a fertilidade desse solo. Então, nesse caso aí, eu vou utilizar a própria planta para adubar o solo, né? Eu vou utilizar plantações, né, que são leguminosas, que elas vão ter a capacidade
de aumentar a quantidade de nitrogênio no solo, tá? E aí, depois que eu fizer a colheita dessas raízes, eu posso plantar naquele local qualquer outro tipo de vegetação, né? Qualquer outro tipo de planta. Por quê? Porque o solo ele vai estar super fértil, né? Então, a adubação verde é a adubação do solo. Porém, esse solo vai ser adubado a partir de próprias plantas, tá? São as próprias plantas que vão acabar induzindo esse solo ao aumento da fertilidade, ok? Certo, minha gente? Ó, plantio consorciado. Repito, Evelyn. Repito. A gente não falou, a gente estava falando sobre adubação, certo? Aí a gente disse, né, que na adubação a gente pega restos de matéria orgânica, né, ou de matéria inorgânica, para deixar esse solo mais fértil. Só que isso pode ser feito também a partir da plantação de determinadas plantas, de plantas específicas, como, por exemplo, a soja e o feijão. A soja e o feijão, por serem leguminosas, têm nas suas raízes bactérias chamadas de bactérias nitrificantes, tá? Essas bactérias, elas vão produzir nitrogênio e vão deixar esse nitrogênio no solo, tá? O nitrogênio é um elemento químico, né, inorgânico, importante para o desenvolvimento das plantas. E aí, o que eu faço? Eu faço o plantio de soja ou de feijão. A partir do momento que ele vai se desenvolvendo, ele vai renovando nitrificantes de nitrogênio, tá? Nitri. E aí, à medida que esse feijão e essa soja vai se desenvolvendo, ele vai renovando, né, a quantidade de nitrogênio no solo. E aí, quando eu for fazer a colheita dessa soja ou desse feijão, o solo ele vai ter ficado rico em nitrogênio. Ou seja, ele vai ter aumentado, né, a sua fertilidade. Ou seja, eu aumentei a fertilidade do solo através da plantação, né, de determinadas plantas, de plantas específicas. Tá? Eu não precisei colocar casca de verdura, eu não precisei colocar farinha, né, de ossos, farinha de casca de ovo. Né? Eu fiz essa adubação, eu deixei o solo fértil, porém, a partir da plantação de algumas plantas específicas. Por isso que é chamada de adubação verde, porque quem realizou a adubação foram outras plantas. Certo? Evelyn, entendeu? Sim? Ótimo. E aí ele vai falar de plantio consorciado, tá? Plantio consorciado é semelhante à rotação de cultura. Qual seria a diferença, então, entre eles? Que quando a gente faz rotação de cultura, a gente alterna a plantação em determinados períodos de tempo, né? Por exemplo, os 6 primeiros meses eu plantei feijão. Os 6 próximos meses eu vou plantar milho, tá? E aí, isso é rotação de cultura. Plantio consorciado, não, tá? Ele vai conservar a fertilidade do solo, porém, eu vou plantar espécies diferentes, né, em cada faixa intercalada. Ou seja, eu não vou esperar passar um determinado tempo para eu poder trocar aquele determinado tipo de plantação, tá? Eu faço isso intercalando faixas no solo. Por exemplo, aqui eu vou plantar alface. No mesmo solo, eu faço outra faixa, onde aqui eu vou plantar feijões.
delimito outra faixa no mesmo solo para plantar milho, por exemplo. Estou na página 364, tá, Kleber? Estou na página 364, onde tem aí plantio consorciado. Ele é diferente da rotação de cultura justamente por conta disso. Na rotação de cultura, eu espero um determinado tempo para fazer a troca, né, da plantação, né, que eu tinha plantado. Então, se eu plantei feijão, eu faço a colheita, e aí, ao invés de plantar feijão de novo, eu troco, eu alterno a minha plantação. No caso do plantio consorciado, não. Eu pego o mesmo solo, vou repartir ele em faixas, e em cada faixa eu planto, né? Eu faço o plantio de plantas específicas, tá? E diferentes. Aqui, a gente tem que mostrar como tá nosso trabalho ou não? Da plantação do feijão, Hã? daqui a pouco, tá? Certo? Eu vou ter que pegar na casa da minha tia ainda. Eu esqueci. Tá aqui em casa, minha. Vou ter que pegar na minha casa da minha avó, que eu deixei lá. Não, não sei bem. Pra vocês. Falar isso, mas não tem problema não, certo? Bom, então vocês entenderam aqui o que significa o plantio consorciado, né? Eu vou separar o mesmo solo em faixas e cada faixa vai receber uma plantação diferenciada, tá? Por quê? Porque nesse caso aqui, também tem que ter aquele mesmo cuidado, né? Porque cada plantação aqui vai tirar os nutrientes de uma parte específica do solo. E aí não vai esgotar, né, a quantidade de nutrientes que eu tenho disponível, tá? Alguém perguntou aí como é que faz essa divisão, tá? Essa divisão vai de acordo com aquilo que o dono do agrônomo, né, queira ter em maior quantidade, tá? Somente. Se ele quiser ter mais alface, ele tem uma larga, né, ele enlarguece essa faixa para ter uma quantidade maior de produção de alface, tá? Isso aí só é importante, essa divisão, para que eu não acabe com todos os nutrientes do solo. Certo? Bom, ainda na página 364, a gente vai ter aí a irrigação. Eu acho que irrigação, muitos de vocês já ouviram falar, né? Irrigar o solo. O que seria irrigar o solo? Maiara? Irrigar é molhar, tem que passar água. Tacar água. É mais ou menos por aí, tá? A irrigação é você fornecer água às plantas artificialmente, né? Quando a gente trabalha, tem um solo, né, em um determinado local, onde a quantidade de chuva não é constante, né, a gente precisa fazer a distribuição de água, né, artificialmente, né? Eu preciso disponibilizar água para essas plantas, já que a gente não tem chuva com tanta frequência, tá? E essa técnica de disponibilização de água para as plantas artificialmente é chamada de irrigação, tá? Tem alguns locais onde eles constroem, né? Como é que eu posso dizer? Como se fossem os dutos, tá? Uns canos, onde ele consegue fazer a distribuição dessa água igualmente, tá? Para toda a plantação. Alguém perguntou alguma coisa aí no chat, eu não consegui ler. Deixa eu só ver aqui, tá?
Tia? Quem foi que tinha perguntado? Porque para mim não está abrindo o chat. Foi isso. Deixa eu ver. Agora, Tava perguntando de que horas acabava a aula. Aí responderam de 10. mas me perguntou outra coisa. Perguntou quando podia ter aula de matemática. A gente Amanhã. finalizou o curso de matemática com sólido geométrico. Aí na aula que vem, a gente vai já entrar no caderno 2, né? Porém, eu fiquei devendo para vocês a construção de sólidos geométricos. Aí eu estou com o material já aqui. Acredito que amanhã, antes da gente fazer a atividade, eu mostro para vocês a construção dos sólidos geométricos, tá? Como que vai ser essa atividade que a senhora vai fazer com a gente? Para quem entrou agora, amanhã a gente vai ter essa atividade, tá? Para fechar a nota de vocês da primeira unidade. É bem rápida, tá? Vão ser perguntas e respostas, tá? Basicamente, para ciências é assim. Para matemática, a gente vai ter um pouco mais, né, de dificuldade por conta das contas, tá certo? Só que aí, em vez de eu ficar olhando a minha imagem, vocês vão ficar com o vídeo ligado, tá? A câmera de vocês vai estar ligada e eu vou estar analisando vocês, certo? De que horas vai ser a atividade? Eu ainda vou marcar, porque amanhã e na quinta vão ser as 4 turmas, tá? Então, assim, possivelmente vocês são os primeiros alunos, Professora, tá? É o 7º ou vice-versa. Oi? a senhora pode repetir aí a parte do trabalho, da atividade? A atividade, ela vai ser amanhã e quinta-feira, tá? Só que quando eu dou aula para vocês, eu não fico com a Deixa a imagem, gente no segundo horário. eu fico com a minha imagem, tá? Para ciências, vai ser basicamente um quiz, né? Eu pergunto e vocês respondem, tá? Aí eu vou analisar como é que eu vou fazer, porque vocês podem escrever A gente pode pesquisar. com consulta, tá? Não tem consulta, Fechou as consultas. Tururu. certo? Vocês não vão ter nem acesso ao livro, à internet, a nada do tipo, tá? Dúvidas ainda? Não, não tô com mais dúvida não, obrigado. Ou nada? Então, vamos lá. A gente falou, então, né, sobre a irrigação. Por último, né, a última técnica que a gente vai ter aí, se vale ponto amanhã, vale, né? Como eu tinha dito, como eu tinha falado para vocês, a nota de vocês da primeira unidade, ela foi construída, né, aos poucos, com todas as atividades que foram passadas. Atividade, pesquisa, relatório, tudo o que foi passado para vocês foi registrado e compôs a nota de vocês, ou pelo menos uma parte da nota, tá? O que é que vai fechar a nota de vocês? Essa atividade de amanhã, né? Como eu tinha dito até para as outras salas, vocês fizeram todas as atividades que vocês fizeram do livro, do caderno, foi utilizando, né? Vocês tiveram um tempo para isso e utilizaram o livro, utilizaram a internet para pesquisar, né? Tiraram dúvidas. Só que em cada conteúdo que foi trabalhado em sala de aula, a gente tem a essência do conteúdo, né? Então, assim, de cada capítulo do livro, o que vocês conseguiram absorver da essência do conteúdo, tá? Então, essas perguntas, elas vão ser feitas a partir... Ô, Tiago, atividade de quê? Essa atividade que vale nada de ciências ou de matemática? Como é? Amanhã, essa atividade vai ser de ciências ou de matemática? As duas? Amanhã, vocês têm... amanhã é quarta, né?
Amanhã vocês vão ter matemática e na quinta é ciências. Certo? Amanhã a gente faz matemática, porque a gente já tinha finalizado o conteúdo, né, desde a semana passada. E como hoje eu estou finalizando ciências, aí eu deixo para quinta-feira. Não, é uma na quarta e uma na quinta. Certo? O conteúdo que vai cair, o caderno 1. Caderno 1 inteiro, tá? Todos os conteúdos. Aí é o que eu vou repetir, tá? Porque tem gente que fica pirada na batatinha. Aí eu vou ter que saber tudo. Pessoal, cada conteúdo tem a sua essência, tem aquela parte básica que todo mundo tem que entender, todo mundo tem que saber, né? É a essência do conteúdo. Então, é essa essência que eu preciso saber, né? Eu preciso avaliar se vocês absorveram, né? Se vocês assimilaram. Vai ser aqui, Emanuel, no ao vivo. Tá? Ah, outra coisa importante. Quando finalizar a aula de vocês aqui, eu vou informar o horário, né? Mas possivelmente vocês amanhã, né? Eu vou deixar para ser a segunda turma, tá? Porém, na quinta vocês vão ser a primeira, certo? Então, amanhã eu devo estar começando com vocês por volta de umas 9h30, 9h30 no máximo, tá? Então, assim, o que eu ia dizer? Esqueci. Então, assim, amanhã a gente faz de 9h30 o ao vivo, tá? Ah, lembrei. Prestem atenção, né, para que vocês consigam participar durante o ao vivo, tá? Vai ser aqui, no ao vivo, tá, Evelyn? Por quê? E tentem chegar no horário, certo? Duas coisas que eu ia pedir para vocês. Primeiro, para vocês participarem pelo ao vivo, porque mesmo que eu grave para enviar depois, né? Todos os outros colegas que participaram do ao vivo vão ter respondido na hora, online, a atividade. Então, assim, para quem for ver depois, eu não vou poder utilizar as mesmas perguntas, tá? Outra coisa, cheguem no horário, tá? Se está marcado 9h30, tentem entrar às 9h30, porque se eu começar a fazer as perguntas e o aluno iniciar depois, né, ele pode perder as perguntas iniciais. Então, cheguem no horário, ok? Bom, a última técnica é a drenagem, tá? A drenagem consiste em eu drenar algo. Eu vou retirar a água que eu tenho em excesso. Então, a drenagem seria uma técnica contrária à irrigação. Na irrigação, eu consigo, né, disponibilizar água para a plantação. Já no caso da drenagem, serve para solos encharcados, tá? Onde eu preciso drenar essa água, né, para que a planta ela consiga se desenvolver, tá? Basicamente isso. Quando eu tenho água em excesso, né, eu faço uma drenagem, né, geralmente feita por canaletas no solo que vão escorrer esta água para longe da plantação, certo? Então, a gente viu aí aração, tá? A gente viu a aração, a gente viu a adubação, rotação de culturas, adubação verde, plantio consorciado, irrigação e drenagem, tá? A gente viu 7 técnicas de preparo do solo, ok? Com essas 7 técnicas, quero que vocês abram aí o livro na página 365 para que a gente responda aí em conjunto o jogo rápido, tá? Página 365, tem aí o jogo rápido, onde a gente vai preencher, né, as frases com o nome da técnica
adequada para cada caso, certo? Letra A, Cecília. Cecília. Oi, Cecília. Na letra A aí, eu vou falar a frase e você vai me dar a resposta, tá certo? Cecília. Letra A, diz assim: a tararã, consiste na reposição de matéria orgânica e da matéria inorgânica em solos desgastados. Qual é a técnica que eu vou utilizar, Cecília, para renovar a quantidade, né, de matéria orgânica e inorgânica no solo? Cecília? 1, 2, 3, 4, 5. Não, tá? Não é drenagem. Eu falei para vocês que drenar é fazer a retirada da água em excesso. Ô, tia, tá bugado meu computador. Adubação. Não tá dando computação mais direito. Eu estou querendo repor a matéria orgânica do solo que foi desgastado. Responde aí, o Anderson, por favor. Adubação. Qual? Adubação. Adubação. Isso, eu vou adubar, né? Para que eu reponha a quantidade de matéria orgânica e inorgânica. Jennifer. Jennifer, dá o oi aí no chat, por favor, se você tiver, né? Eu posso responder a letra B? Quem está falando? Eu, claro, Pira, Lourenço. Posso responder a letra B? Jennifer, não, online. É a letra B, tá? Oi, Jennifer. Deixa a Jennifer responder, tá, Clara? Letra B, Jennifer. Para evitar que o solo fique compacto, a gente utiliza a aração. Para a gente descompactar o solo, né, para a gente conseguir deixar ele arado, deixar ele com espaço para a penetração da água, das raízes e do ar, a gente utiliza a aração. Ok. Clara? Eu. Letra C. A rotação de culturas associada a tarará, é uma técnica indicada para repor nutrientes em solos destinados às monoculturas. Roda-se. Letra C. Deixa eu olhar. A rotação de culturas associada é uma técnica indicada. Pra eu ler. Clara? Vou passar para Emanuel aí, que sabe. Tá dizendo que sabe. Você é ela, viu? Emanuel. Oi. Emanuel? Responda, meu querido.
Passei pra você. Vocês são ótimos. Tá parecendo aquela brincadeira que passa batata quente na mão dos outros, né? Ele tem aquele programa de seus portfólios, comprar é bom, levar é melhor. Você consulta no sofá. Ai, e Emanuel não respondeu. Não. Tá? Letra B, Não. Era. É a adubação verde. Letra C. A rotação de culturas associada à adubação verde é uma técnica indicada para repor nutrientes em solos destinados às monoculturas. Tá? Emanuel, letra D. Letra D aí. O tarará, consiste em plantar mais de uma espécie de vegetal em faixas alternadas ao mesmo tempo no mesmo terreno. A letra C é a adubação verde. Letra D, quem vai responder é Emanuel. Isso, plantio consorciado, tá? O plantio consorciado eu vou plantar mais de uma espécie, né, de vegetal em faixas alternadas ao mesmo tempo no mesmo terreno. Só para a gente voltar aí. Letra A, adubação. Letra B, aração. Letra C, adubação verde. E letra D, plantio consorciado. Tá? Letra E, o Anderson. Letra E, o Anderson. Para retirar o excesso de água do solo em terrenos alagadiços ou encharcados, utiliza-se o processo da tararã do solo. Eu acho que eu sei essa. Diz aí. Mas cadê o Anderson? Isso, tá certo, tá? O Anderson sabe essa? Ah, tá. Desculpa. É drenagem, tá? Não é compostagem, não. É drenagem. Eu quero tirar, né, o excesso de água. Compostagem é fazer a adubação, né, por meio de um processo biológico, natural. Letra F, Emanuel aí já se adiantou, né? Evelyn também agora, e já colocou aí, né, a resposta. Na irrigação, as plantas recebem água artificialmente. E na letra G, pode, Anderson. Na letra G, isso, muito bem. Rotação de culturas, tá? Consiste em cultivar plantas em diferentes períodos alternados, tá? É diferente do plantio consorciado, onde a gente tem essa variedade, né, de plantio de vegetais no mesmo tempo, no mesmo solo, tá? Então, vamos lá. Letra A ficou adubação. Letra B, aração. Letra C, adubação verde. Letra D, plantio consorciado. Letra E, drenagem. F, irrigação. E G, rotação de culturas. Certo? Bom, a partir da página 366, a gente vai falar, né, sobre poluição do solo, né, que foi o tema aí do trabalho de vocês, né, onde vocês tinham que associar a poluição do solo com o impacto, né, no meio ambiente e as doenças causadas pela poluição do solo. Pessoal, a gente consegue, né, poluir o solo através de substâncias, né, que conseguem fazer
alterações no... Tá, um momentinho. Deixa eu só repetir aí para Maiara. Letra A, Maiara, adubação. B, aração. Letra C, adubação verde. Letra D, plantio consorciado. Letra E, drenagem. F, irrigação. E G, rotação de culturas. Certo, Maiara? Isso, a gente vai agora para a página 366, tá? Na página 366 vai falar, né, sobre a questão da poluição do solo e as doenças causadas, né, por essa poluição. Então, vocês têm aí, né, a informação de que a poluição do solo é causada por substâncias capazes de provocar alterações significativas na composição natural do solo. Esses resíduos produzidos e lançados no solo pela população humana, em suas atividades domésticas, industriais e agrícolas, são fontes da poluição e da contaminação do solo. Ou seja, a partir do momento que a gente faz o descarte do lixo, né, de maneira inadequada, a gente acaba mudando a composição natural do solo, tá? E quando a gente faz a alteração dessas substâncias no solo, a gente acaba poluindo, né, esse solo, certo? E aí ele traz, né, nessa mesma página, um texto falando sobre os lixões, né? Os lixões, eles produzem, estou na página 366, tá? 366. E aí os lixões, eles produzem, né, o lixo, ele consegue produzir um líquido, né, chamado de chorume. Esse líquido é escuro, tem um odor, né, e ele é tóxico, tá? Não é tóxico, não, é tóxico. Tóxico. Quem perguntou em atividade de casa? Anderson. Não, não passei a atividade de casa ainda não, tá? A gente só fez a página 365. Foi o jogo rápido que a gente respondeu agora, tá? Bom, ele também fala, na página 367, né, sobre os aterros sanitários. Os aterros sanitários são diferentes dos lixões, né, que são a céu aberto. No aterro sanitário, o lixo ele é depositado em camadas, né, sobre o revestimento de um material impermeável. Por quê? No caso dos lixões, esse chorume, ele consegue passar, né, pelo solo, ele consegue entrar no solo e, em algumas vezes, conseguem atingir os lençóis freáticos, né? Então, eles conseguem fazer a contaminação do solo e da água, tá? E aí, nos aterros sanitários, não, eles colocam o lixo. Oi? Falaram com a senhora aqui no grupo dos pais. Comigo? Sim. E aí, a minha net estava travando muito, mas deu tempo para ficar até o fim. Obrigada. Ó. Bom, então, quando a gente vai fazer, sabia, Anderson? Eles são os principais emissores de gás metano para a camada de estufa, camada do efeito estufa. A gente fala sobre isso no 7º ano, tá? A gente vai falar de gases estufas, como falar de atmosfera no 7º ano. E aí vocês vão ver que isso, né, aumenta o efeito estufa, que já é um fenômeno natural, né, do planeta Terra, porém, com essa quantidade de emissão de gases estufa, né, acaba tendo um aumento no efeito estufa e a gente acaba tendo esse aumento, né, como se estivesse sentindo, né, mais calor, o aumento da sensação térmica, né, porque a gente retém mais calor aqui no planeta, tá? Bom, então falando ainda sobre os aterros sanitários, eles vão dispor o lixo em cima,
né, de um material impenetrável, tá? Por quê? Porque assim impede a passagem dessas substâncias tóxicas para o interior do solo, tá? Aí ele também fala sobre reciclagem, né? A gente já discutiu, acredito que vocês já tenham discutido, né, sobre o processo de reciclagem, né? Renovar, utilizar materiais, né, a fim de reutilizar eles para que eles não sejam liberados no solo, né? A gente tem um problema muito sério com relação ao plástico, né? Então, sacolas plásticas, garrafas PETs. Tem um documentário que eu gosto de passar, porque eu geralmente passava para o 6º ano. Porém, como teve essa mudança de conteúdo, provavelmente a gente só vai ver ele no 7º ano. Porque ele mistura água, atmosfera, solo, seres vivos, tudo no documentário só. E aí é interessante porque tem um cientista que ele vai a uma ilha que não é habitada, tá? É uma ilha paradisíaca. Ela nunca tinha sido nem visitada, né, por ninguém. E aí esse cientista, ao chegar lá, ele observa que algumas aves estavam morrendo, né, devido à ingestão de sacos plásticos que tinha na água. E aí, um dos questionamentos é que, tipo, se era uma ilha, né, sem visitação, sem moradores, como é que esse lixo conseguiu chegar, né, até essa ilha? Através das correntes marítimas, tá? E aí, essas aves confundiam, né, esses sacos plásticos com alimentos. Então, quando eles mergulhavam para conseguir o alimento, eles acabavam fazendo a ingestão do saco plástico. Tá? E aí vinham a óbito, né, devido à poluição ocasionada, né, a milhões de quilômetros de distância, certo? Bom, então aí a importância da gente fazer a reciclagem. Vocês vão aí abrir na página 368. Na página 368. Que a senhora ainda tem que outra turma, é? Oi? Hoje a senhora ainda tem que outra turma? Boa tarde. Tá bom. Tá? Então, abram aí na página 368. Vocês vão fazer o jogo rápido da página 368 e da 369, tá? E vão olhar esse QR Codezinho aí, que fala sobre reciclagem. O meu não entra, não. Oi? O meu que Red Corre não pega no meu celular, não. Não pega, não? Não. Eu mando o link para você. Tá. Eu vou mandar a aula ao vivo pelo plural, né? Eu salvo ela e mando pelo plural. Aí eu mando esse link também. Tá? E vocês já ficam com ele, já só apertar e vocês já abrem no vídeo, certo? E aí vocês vão responder a página 368 e 369, tá? São duas questões aí, letra A e letra B. A partir da página 369, a gente tem, né, as doenças transmitidas pela poluição do solo, que foi aquele trabalho que vocês fizeram, ok? Na página 375, foi o experimento que a gente realizou. O que é que eu preciso que vocês me informem? Eu sei, né, que por ser um experimento está exposto, né, a várias situações, tá? Não era garantia de que desse certo. Porém, no meu caso, os meus 3 potes, né, eles sofreram danos da chuva, porém eu consegui avaliar o que aconteceu, tá? Então, assim, se alguém puder, né, falar aí o que foi visualizado no seu experimento, pode ficar à vontade. Acho que foi Jennifer. No meu experimento não aconteceu nada. Ficou do mesmo jeito que eu coloquei. Nada. E Kelme, É. certo?
Fala aí, Ricardo, para a gente, nos 3 potes, o que foi que aconteceu em cada um deles? Como foi o desenvolvimento do feijão em cada um desses potes? O primeiro pote, que foi o que eu enchi de água, o feijão subiu. Não, acho que morreram afogados. O Certo. segundo, ele ficou assim, ó. Germinou ele. Ele germinou, certo? Ele brotou. E o terceiro, ele não germinou. E o terceiro, não Não aconteceu nada. germinou. Não aconteceu nada. Certo. Jennifer é a mesma coisa, né? Aí, vamos lá, vamos pegar, né, a página 375. Ele faz aí 2 perguntas, né? Com base naquilo que vocês viram, né, o que é que aconteceu? Aí, a primeira pergunta é, em qual a lama da Peppa, né? Ótimo, Mayara. Então, na primeira questão aí, ele pergunta, em qual dos 3 canteiros os vegetais tiveram melhor desenvolvimento e por quê? Então, foi no canteiro 1, no canteiro 2 ou no canteiro 3? Que a gente No meu eu vou botar nenhum. O meu foi o canteiro 2. O meu primeiro canteiro. no canteiro de número 2 foi o que vocês tiveram melhor desenvolvimento, é Mas, isso? tia, olha o que aconteceu com o feijão que ficou dentro da água. Não tá focando, mas ele ficou com meio que um tracinho aqui, uma listrinha. Página 375. Como se fosse uma raiz, tia, isso aqui, sei lá. Aham. Mas O meu. Cadê, Riquelme? Olha o meu aí. Não sei se dá pra ver. Bota mais para cima. Isso, eu tô conseguindo ver. Ótimo. Então, na primeira pergunta aí, em qual dos canteiros os vegetais tiveram melhor desenvolvimento? Foi no canteiro 2, tá? Segundo canteiro. Por quê? Porque nele foi colocada uma quantidade adequada de água, tá? Na segunda pergunta, ele diz assim, se o primeiro e o terceiro canteiro fossem terrenos agrícolas, que técnica vocês poderiam ter utilizado para que neles os vegetais encontrassem melhores condições de se desenvolver? Pessoal, se vocês lembrarem, o primeiro canteiro a gente encheu, né, todo de água. Então, era um solo que estava encharcado. Qual era a técnica que eu poderia utilizar para fazer com que esse vegetal conseguisse se desenvolver? Drenagem. Uma drenagem, exatamente. Eu faria uma drenagem no primeiro canteiro. Ela mora perto da praia, fica parecendo ondas. E no terceiro canteiro, o que é que eu deveria ter feito, né, para poder fazer com que ocorresse o desenvolvimento do vegetal? Lembra que o terceiro canteiro foi aquele que a gente não colocou água. E aí, o que é que a gente deveria fazer? Sim, ó. Fala de novo, tia, que eu não estava procurando aqui. No terceiro canteiro, a gente não colocou água nenhuma, tá? Então, que técnica isso, gente? Tia, eu acho que eu sei porque o meu deu errado. Irrigação, né? Porque eu botei areia normal, não areia específica. Eu Não, mas botei, é normal. eu botei só específico, tia, assim, aqui em casa. Eu botei areia normal. Nasceu Ah. uma raiz aqui e nasceu. Era areia normal. Levou chuva. E o terceiro canteiro aí? O meu não levou chuva. Foi a chuva, Paulo. O meu não levou chuva. Não é nem os 3 potes. Nenhum dos 3 potes. Eu já plantei um Você coqueiro. foi água de onde, Paulo? Eu peguei areia da rua mesmo. Pode ter sido isso. Porque é uma É areia. fácil quando assim. Plantar o coqueiro, eu plantei aqui na faca, quando ela tinha 4 anos. Como se fosse poeira, né? É.
Você teria que ter pego areia de alguma planta, de alguma árvore que você tivesse em casa. Bom, Entendi. então, no terceiro canteiro, o que é que eu deveria fazer? Aí, como o Jennifer falou, eu deveria fazer uma irrigação. Né? Eu deveria irrigar o meu terceiro canteiro a fim de desenvolver essa plantação. Ok? Bom, finalizado, então, o caderno 1, vocês vão ter, né, aquele jogo rápido que eu falei para vocês, da página 368 e 369, e a atividade da página 377 até a página 381. 382, na verdade. Ok? E aí a gente finaliza o caderno 1. Tá? A gente conclui o caderno 1. Na próxima aula, a gente já inicia o caderno 2. Né? A atividade, amanhã, eu não vou fazer de ciências, justamente por conta disso, né? Porque a gente finalizou hoje o conteúdo e vocês ainda têm atividade para realizar. Então, a gente vai deixar a atividade, né, para fechar a pontuação de ciências para quinta-feira, tá? Amanhã é de matemática, ok? Aí, o que é que eu preciso, então? Você falou aí da essência do conteúdo. O que é que eu tenho que saber, né, de matemática? Conjuntos, algumas propriedades de conjuntos, números romanos, tá? Tem um capítulo, né, que fala de números romanos, egípcios, romanos, egípcios, teve outro que a gente viu. Bom, mas o que eu quero que vocês foquem é nos números romanos, tá? Números naturais. Então, aquela questão de ordem, classes, né? Quantas ordens um determinado número tem? Quantas classes ele tem? Operações com números naturais. Adição, subtração, multiplicação, divisão, potência e radiciação. Né? Expressões numéricas. Vocês também vão precisar saber. Problemas com os números naturais. E você vai colocar divisão também? Oi? Você vai colocar divisão também? Também. Tá? E sólidos geométricos. Pelo menos aquela diferença ali entre poliedros e não poliedros. Lembram disso? Os poliedros têm todas as faces, né, figuras planas. É aquele que não tem a capacidade de rolar. E os não poliedros, né, como cilindro, cone, esfera, eles têm a capacidade de rolar. Então, essas diferenças básicas, essas essências, vocês precisam saber. Tá? Ok? Eu acho que quem é que está dizendo Ok, aí professor. de números romanos? Eu te pergunto se números romanos. Ó, quando a gente fala de números romanos, a primeira coisa que a gente tem que saber, né, é os símbolos. Os símbolos que a gente utiliza para representar os nossos números, né, os números naturais, em algarismos romanos. Então, quem são esses símbolos? I, B, X, tá? L, C, Eu sei isso. sabe? Sei. Então, continue. Números romanos. Sabe também, Kelvin? Bom, isso aí é a parte inicial que vocês têm que saber sobre números romanos, tá? Quem é que representa, quais os símbolos que representam cada um, né, desses números, tá? Então, a gente tem aí I, V, X, L, C, D e M. Ó,
1, 5, 10, 50, 100, 500 e 1000. A partir daí é que você vai conseguir montar os números, né? Ou passar de números romanos para números naturais, ou fazer o contrário, passar de números naturais para números romanos, tá? Lembrando que eu só posso repetir um símbolo de algarismos romanos apenas 3 vezes, tá? Lembrando também que quem é que eu vou poder repetir? Esse eu posso, esse eu não posso. Esse pode, esse não. Esse pode, esse não, esse pode. Tá? Eu só posso repetir os símbolos I, X, C e M. E eu só posso repetir ele 3 vezes. Então, por exemplo, se eu quisesse formar um número 314. Como seria o número 314 em algarismos romanos? Pessoal, o número 314 é 300 mais 10 mais 4, certo? Ok? O número 314 é 300 mais 10 mais 4. Como é 300? É 100, 100, 100. Posso repetir 3 vezes o 100? Posso. 100, 100, 100. 300. O 10. O 10 é o X. X. E o 4? Ah, eu vou botar o 1, né? O I 4 vezes. 1, 1, 1, 1. Posso? Não, não posso. O 1 eu só posso repetir ele 3 vezes. Então, como é que eu vou fazer o 4 aí? Já que eu não posso repetir o número 1 4 vezes. Você sabe que o 4 é 1 a menos que o 5. Quando a gente quer representar um valor a menos, ó, eu coloco o símbolo de menor valor à esquerda do de maior valor. E V, 1 a menos que o 5. 1 a menos que o 5 é o 4. Então, o número 314, ele é escrito assim em algarismos romanos. C, 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 X e V. Ok? Maiara? Tinha Maiara e teve outra pessoa que perguntou, acho que foi Edson, né? Que não entendia algarismos romanos. Oi? Meu, tia. Não foi assim, não fiz? Clara. Ah, Clarinha, tá certo. Deu para entender? Sim. Ok. Qualquer dúvida, tá? Quem aí for estudar, né? Ou tiver dúvida sobre algum conteúdo de matemática, pode falar comigo pelo Zap, tá? Se tiver alguma dúvida específica, fala comigo que eu explico, certo? Bom, beijo para vocês. Até amanhã. Não se atrasem, tá? Para a atividade. E tentem participar do ao vivo, tá certo? Beijo para vocês. Até amanhã. Vou mandar essa aula gravada, as atividades e o link do vídeo, né, sobre reciclagem, tá certo? Tá. Beijo para vocês. Tchau. 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 Goodbye, meu povo. Até amanhã. Até amanhã. Falou. Pera aí, a professora já saiu. Você é a última a sair, eu quero ficar sozinha. Vai, Angela. Ô, Cecília, fica aí. Duvido.